Olá, vamos a mais uma resolução de exercício de programação básica utilizando a linguagem de programação Java, tá, com a IDE NetBeans. O exercício que nós vamos resolver hoje é o seguinte: elabore um algoritmo que calcule o que deve ser pago por um produto. Tá? Então a gente precisa receber o valor deste produto, tá? Como o preço de etiqueta dele, tá? E também escolher uma opção de pagamento. Tá? Em relação às opções de pagamento existentes, tá, no nosso exercício, tá, nós temos 4 opções de escolha para o usuário. Tá? Então, a primeira opção, a letra A, é de pagamento à vista em dinheiro ou cheque, com desconto de 10%. Então, essa opção tem 10% de desconto. Tá? A letra B, à vista com cartão de crédito com 15% de desconto, certo? E a letra C, em 2 vezes com o preço de etiqueta, e a letra D, a última opção, em 10 vezes com preço normal de etiqueta mais juros de 10%. Certo? Então a gente precisa receber como entrada deste nosso programa, tá? O preço inicial informado pelo usuário e também a opção de pagamento escolhida pelo usuário. Correto? Então a gente precisa fazer a declaração das nossas variáveis de entrada. Tá? Como nós vamos receber entradas informadas pelo usuário, nós declaramos uma variável do tipo scanner, da classe scanner, para podermos utilizar os métodos desta classe para fazer a leitura de entrada, certo? Então a gente já fez a declaração de uma variável desta classe. Além disso, nós precisamos receber como entrada o preço, então a gente pode declarar uma variável do tipo double, tá? Preço. E outra variável para a gente receber qual é o tipo de pagamento escolhido. Tá? Para essas opções, o usuário vai informar A, B, C ou D. Então, ela precisa ser do tipo string. Tá? String opção. Então, a gente vai ter a escolha desta opção, tá? Que a gente vai usar para fazer a comparação de qual foi a opção escolhida pelo usuário. Certo. Declaradas essas variáveis, a gente pode começar a informar o usuário do que se trata o programa e receber as entradas. Então a gente utiliza a classe de saída, tá? System out println, tá? Este programa, essa aplicação, ou a gente pode iniciar o seguinte: então venda ao usuário, ao cliente, tá? Venda ao cliente, tá? Informe o preço do produto, tá? Ou da compra, do produto ou da compra. Então, se ele comprou mais produtos, ele pode ser informado, no caso, o valor total desta compra, certo? Ok, então, após a informação ao usuário do que se trata, a gente vai receber a entrada do preço, tá? Da compra do usuário. Então, preço vai receber o quê? Vai receber entrada, ponto, next, double. A gente vai receber um valor real, tá? Que vai ser o preço do produto que o cliente adquiriu. Tá? Ok. Tá? Após isso, a gente pode informar opção de pagamento. Então, o usuário vai informar qual foi a opção de pagamento escolhida pelo cliente. Tá? Nesta saída aqui, a gente pode mostrar ao usuário da nossa aplicação quais são as opções disponíveis. Tá? Então a gente pode colocar neste contexto aqui do nosso software, tá? As 4 opções disponíveis para que o usuário do nosso programa saiba informar a opção devida que o cliente escolheu, ou quais são as 4 opções disponíveis neste nosso sistema. Tá? Então, desta forma, a gente pode criar, na mesma saída aqui, uma concatenação de strings utilizando, tá, o texto informado, tá, na elaboração do exercício, tá, para que na execução do nosso programa esse texto também apareça para quem está executando a nossa aplicação. Tá? Certo. Para que a gente consiga mostrar na mesma saída, tá, utilizando
a mesma linha de comando ou a mesma instrução, tá? Com o texto, com a concatenação de strings, tá? E se a gente quiser deixar uma linha ou trocar de linha, tá? Num texto sequencial, numa concatenação de strings, dentro da instrução system.out.println, tá? Nós podemos utilizar a instrução _n, tá? Que faz o seguinte, tá? Então esta instrução vai mostrar este texto aqui, tá? Quando o nosso programa enxerga essa instrução _n, ele troca de linha. Então o texto que a gente vai colocar depois de _n, tá? Vai ser mostrado na linha seguinte, tá? Então essa instrução aqui, tá? Nós podemos utilizar quando a gente quer colocar um texto, tá? Dentro de uma mesma instrução, tá? E deixar uma linha ou alterar a linha, trocar de linha, tá? Então a gente utiliza essa instrução _n juntamente com o texto, tá? Então opção de pagamento. E agora sim a gente pode colocar todas as opções. Então a gente pode copiar aqui para agilizar um pouco o nosso vídeo, tá? A primeira opção aqui, opção A, tá? Então opção A, à vista em dinheiro ou cheque, tá? A gente colocou essa opção. Novamente _n, porque a gente quer que a outra opção apareça na linha seguinte, tá? E aí a gente coloca a segunda opção, tá? E assim a gente faz com as 4 opções disponíveis aqui para o nosso exercício, tá? Então a gente coloca aqui a opção C e também a opção D, sempre utilizando o _n para alterarmos a linha, tá? Para cada uma dessas expressões, tá? Para vocês visualizarem já como fica na execução, a gente pode executar aqui para vocês visualizarem que ele vai colocar tudo em uma linha diferente, tá? Então a gente está rodando a aplicação aqui, informe o preço do produto ou da compra, então a gente vai colocar um valor X aqui, tá? E aí vocês percebam que ele coloca cada uma das opções em uma linha diferente, utilizando-se a opção, a instrução _n, certo? Ok, tá? Mas a gente não terminou a codificação ainda, a gente simplesmente iniciou a leitura dos dados de entrada, agora a gente precisa receber essa opção escolhida pelo cliente, tá? Então, após essas informações serem apresentadas na tela, a gente quer receber a opção. Então, opção vai receber o quê? Vai receber entrada, tá? Ponto next, porque o usuário vai formar um valor do tipo string, tá? Então a gente só precisa utilizar o método next, certo? De posse dessas informações, tá? Nós podemos começar a fazer as verificações de qual opção foi escolhida, tá? Então vocês percebam que, caso o usuário digitou a opção A, a gente tem que fazer um cálculo específico com 10% de desconto. Caso ele digitou a opção B, a gente tem um outro cálculo para fazer. Então, nós precisamos fazer essa verificação de qual opção o usuário digitou, tá? Utilizando a instrução if, tá? Que é a instrução da nossa condição, tá? De comparação, tá? If opção ponto equals, que é o método que a gente utiliza para comparação de strings, tá? Então a gente vai comparar se a opção for a letra A, tá? Nós faremos um determinado cálculo. Que cálculo é este? Então o preço final vai receber preço vezes, ele vai receber um desconto de 10%, tá? Como ele vai receber um desconto de 10%, vocês vão concordar comigo que ele vai pagar 90% do total da compra, certo? Então 10% de desconto, ele vai pagar 90%. Então basta a gente fazer o seguinte, preço vezes 0,90 ou 0,9, ok? Então esse é o preço que ele vai pagar, certo? 10% de desconto, ele paga 90%. Tá? Else. Tá? Então a gente vai fazer a próxima comparação. If opção ponto equals letra B. Tá?
se o cliente digitou a letra B como opção, tá? A gente faz o seguinte cálculo: preço igual preço vezes, tá? 0,85. Por que 0,85? Porque o cliente escolheu pagamento à vista no cartão de crédito recebendo 15% de desconto. Como ele vai receber 15% de desconto, o total que ele vai pagar é 0,85. Tá? Certo. Então, consideramos a opção A e a opção B. Agora a gente precisa fazer a opção C. Tá? If opção ponto equals C, tá? Caso o usuário tenha digitado a opção C. Neste caso, preço vai receber quem? O preço. Tá? A gente não precisaria nem fazer essa instrução aqui, tá? Mas para vocês visualizarem como funciona, tá? A gente tem na opção C preço normal de etiqueta sem acréscimo e sem desconto. Tá? Então o preço vai continuar tendo o mesmo valor, certo? Ok, consideramos a opção A, B e C, agora falta a última opção. Então, como é a última opção, a gente tem apenas mais a possibilidade de escolha da letra D. Então, a gente não precisa mais fazer a última comparação. Simplesmente a gente precisa fazer pode fazer o cálculo diretamente, tá? Da última opção. Então, qual que é a última opção? Em 10 vezes com acréscimo de 10%. Então, ele vai pagar o valor mais 10%. Ou seja, 1,10. Tá? Preço igual a preço vezes 1,10 ou 1,1. Certo? Então, com 10% de desconto, com 15% de desconto, preço normal e preço com acréscimo de 10%. Certo? Feitas todas as comparações, nós podemos agora mostrar a saída do nosso algoritmo, do nosso programa. Tá? Então, o valor final da sua compra é de mais preço. Então, a gente vai mostrar este texto, tá? E a gente vai mostrar o preço final que a gente calculou em cada uma das opções. Tá? Então, dependendo da opção escolhida, ele vai entrar em um bloco específico no caso aqui. Tá? Por exemplo, a opção C ele entraria nessa opção aqui, a opção D ele entraria nessa opção aqui, opção B e opção A. Então, cada uma das opções tem uma condição específica que vai ser atendida. Apenas uma delas será atendida. Tá? Certo? Codificação concluída, a gente pode testar a nossa aplicação, o nosso programa, o nosso algoritmo. Tá? Então vamos executar ele. Informe o preço do produto, a gente pode colocar um valor exato aqui para a gente poder conferir. Tá? Então, R$200 é o valor inicial. Tá? A gente vai comprar em dinheiro à vista, então é 10% de desconto. Tá? Então, 10% de 200 são 20, então o valor final da sua compra é de R$180. Certo? Mais um teste, tá? R$200. Vamos escolher a opção D, que é de acréscimo de 10%. O valor final da sua compra ficou em R$220. Tá? Ele coloca ali várias casas decimais porque ele faz uma conversão para números binários e depois ele volta para números reais. Tá? Então é uma precisão de valores numéricos decimais aqui, tá? Que podem, esse ajuste a gente pode fazer depois tratando esses valores do tipo Dolbo, tá? Limitando, por exemplo, as casas decimais a serem apresentadas. Aqui, como é dinheiro, a gente poderia limitar em 2 casas decimais essa apresentação de valores, tá? Mas por enquanto a gente pode deixar dessa forma mesmo. Certo, pessoal? Para este vídeo seria isso, tá? Logo mais a gente posta mais resoluções de exercício de computação básica utilizando a linguagem de programação Java.